Maria Luísa, a palavra é sua. Maria Luísa, acho que está só faltando abrir o microfone. Isso. Está ouvindo ou não? Não? Agora sim, conseguimos. Eu estou feliz. Eu tenho assim, o orgulho de estar participando com vocês. Imagine, eu comecei com isso há 35 anos atrás, que a idade média de vocês, ou até menor. E, para mim, eu fico tão feliz de saber que hoje tem um grupo de jovens médicas, obstetrizes, enfermeiras que estão comprometidas nesse trabalho. Imagine, há 35 anos atrás, eu era uma socióloga que fundou a Casa da Mulher, e foi um primeiro projeto de planejamento familiar em São Paulo. Nós éramos contra todo o trabalho que estavam fazendo com as mulheres, que era controle da natalidade. E nós, desde 75, eu faço parte do feminismo, desde o primeiro encontro internacional das mulheres. E aí eu fui convidada para fundar a Casa da Mulher, lá no Bexiga, para implantar o primeiro projeto de planejamento familiar na ótica da mulher. Daí, nós fizemos todo esse processo de início de trabalho com as mulheres lá no Bexiga, com 8 reuniões sobre planejamento familiar, e nós recebíamos os insumos de uma organização dos Estados Unidos, com toda a autonomia de fazermos planejamento reprodutivo e não controle da natalidade. Então, eu me sinto muito honrada, muito alegre, muito satisfeita de que eu enfrentei realmente muita dificuldade, mas eu aprendi muito. Nós fazíamos reuniões com as mulheres e daí foi a semente para implantar o PAISME no Brasil. Vocês estão me enxergando? Eu não estou vendo vocês, agora eu estou vendo. Então, foi o primeiro projeto alternativo de planejamento reprodutivo na ótica da mulher e serviu como base para implantar o PAISME no Brasil, né? Que é o Programa de Saúde Integral à Mulher. E daí eu aprendi, eu já usava, nós feministas, médicas, usávamos já o diafragma. E nós recebíamos o diafragma dos Estados Unidos e começamos a usá-la na casa com outros métodos. Então, começou uma demanda de mulheres para realmente usar mais diafragma, me faltava diafragma. Aí o pessoal começou a me pressionar, porque eu venho de uma família fabricante de borracha, e eu cresci com o cheiro de borracha. E dessa altura, eu larguei o Estado, eu era assessora de Estado, era professora, porque eu tenho doutorado em psicologia social. Eu larguei a universidade, larguei a secretaria e abri uma fábrica de diafragma.
Quer dizer, com muita coragem, eu tinha uma meta, porque eu sofri muito no sentido de os Estados Unidos enviar o material e ficava preso na alfândega, muita história. Então, eu resolvi largar tudo, continuar na direção da Casa da Mulher, lá no Bexiga, e começar a fabricar o diafragma. Agora, imaginem isso há 35 anos atrás, né? Comecei inicialmente uma demanda do Ministério de fabricar os anéis medidores, e depois, que foi uma grande luta, experiência, foi maravilhoso. Eu aprendi muito a comprar prensas, a fazer prensas, a entender o que era borracha, e foi um longo caminho. Bom, conclusão, conseguimos fazer o diafragma de borracha, e eu contei muito com a experiência, com o trabalho de um filho, o Geraldo, que começou a pesquisar, e da borracha nós passamos para o silicone. Isso foi em 86, depois em 90, depois em 92, e fizemos o diafragma, né? E imaginem, eu fazia parte de todos os congressos, Febrasgo, COSENS, aqui em São Paulo, todos os congressos de gineco, e eu ficava muito triste, porque só falavam da pílula, só falavam do DIU, e só hormônio, hormônio, hormônio. E quando das mesas de planejamento familiar, as primeiras cadeiras eram constituídas de representantes das grandes empresas, e não falavam dos métodos de barreira, não falavam da camisinha feminina e não falavam do diafragma. No fim, eu conto para vocês que eu cansei de frequentar a Febrasgo, de frequentar, porque nós éramos pequenininhas, nós éramos uma pulguinha diante dos dinossauros. Mas aí eu comecei, eu não tinha mídia, não tinha celular, não tinha. Hoje nós temos tudo na mão para ensinar as mulheres. Se isso, imagina, há 35 anos atrás, eu pegava a minha mala e corria o Brasil todo para ensinar a colocar o diafragma. Ninguém sabia, nós não tínhamos essa mídia. Eu comecei a fazer vários vídeos que vocês depois podem ter acesso sobre o diafragma, sobre o planejamento familiar, porque antes era pílula ou laqueadura. E eu comecei a difundir o diafragma, mas eu ia com a minha malinha em quase todas as capitais do Brasil, no interior, Pará, Pernambuco, Ceará, tudo, Rio Grande do Norte, Minas, Bahia. Eu corri o Brasil todo, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, ensinando o diafragma, colocando, fazendo medição, fazendo grupos com mulheres, grupos com médicas, com gineco, com enfermeiras. Então, a minha vida foi realmente... eu acreditava no diafragma. O diafragma é meu filhinho. Então, eu criei ele e tenho paixão, porque é um método barato, é um método sem efeito colateral, é inócuo,
E vocês até estavam falando para as puérperas, a gente tem que medir o diafragma na puérpera um pouquinho maior, claro, porque ela está com dilatação. Durante 2, 3 meses, depois volta o colo normal e aí muda-se o número do diafragma. Nós fizemos 6 números, 60, 65, 70, 75, 80 e 85. Cada mulher tem um tipo de colo, né, de vagina, e aí nós fazíamos muito exercício. E na faculdade de enfermagem tinha obstetrícia, e aí pararam. Eu fiz muitas reuniões, muitos seminários na faculdade de enfermagem da USP, e sofri quando eles acabaram com a obstetrícia. E, graças a Deus, eles retomaram faz alguns anos, e eu fico muito feliz. Daí, gente, eu queria contar para vocês que, paralelamente a isso, eu desenvolvi muito material de planejamento familiar, vários produtos, como o quadro de métodos contraceptivos. Nós fizemos também o modelo pélvico de acrílico, o modelo pélvico de borracha, porque eu sou educadora, eu acredito num concreto. Não adianta você falar no abstrato, o útero é como uma pera, o útero é como um abacate. Você tem que mostrar. Então, eu desenvolvi muitos materiais. Hoje, a Semina, nós dividimos Semina Indústria e Semina Educativa, que eu sou diretora. Eu tenho mais de 40 produtos educativos, exatamente para conscientizar as mulheres, para ter acesso a essas mulheres. Sempre produtos assim concretos para ela conhecer o bebê, conhecer o parto, conhecer o útero, conhecer o que está por dentro dela. Porque as mulheres, eu fazia teste lá na Casa da Mulher, fazia desenhos, elas começavam, no corpo delas, que elas desenhavam, elas começavam com um canal que começava na vagina e vinha até a laringe. Ela não tinha ideia do que ela tinha dentro do corpo dela. E aí eu comecei a desenvolver esses materiais. Graças a Deus, hoje nós temos mais de 40. E eu estou criando, e ainda hoje, com 78 anos, eu continuo criando materiais. E aí nós não tínhamos hoje a mídia para divulgar, nós não tínhamos nada. Então, eu fazia esses vídeos, DVDs, e viajava para fazer esse tipo de trabalho, né? E o que eu posso contar para vocês é que a divulgação hoje na rede é muito importante. E a Semina trabalhou desde 86 até o ano passado fabricando o diafragma. E, infelizmente, o Ministério da Saúde parou de comprar. E sem esse aporte financeiro, a gente não tem condição de continuar a fabricar o diafragma, porque, infelizmente, a demanda privada é menor, não compensa a fabricação, porque o processo é muito longo, eu tenho o compromisso com as mulheres, então eu ofereço um método que é absolutamente barato. Ele estava custando R$ 80, R$ 60, R$ 80.
para outros que custam 700, eu quero qualidade, eu respeito as mulheres, eu quero o melhor para elas. O diafragma é lindo, é da cor do útero, é de silicone, dura vários anos, pode ferver, não deixa cheiro. Então, é tudo que eu posso oferecer para as mulheres, com muito carinho, com muito compromisso, com muito respeito. Agora, eu ia até propor para vocês, que são maravilhosas, todo dia Luísa, eu faço. Vou só pedir para você concluir, se você puder, porque a gente está bem apertada de tempo. Não, já acabei. O que eu quero propor para vocês, que tem muita força pela mídia, é que fizéssemos um abaixo-assinado para o Ministério da Saúde. Vocês têm força, a gente pode fortalecer uma rede, porque todo dia eu assino uma petição. E por que não a gente fazer uma petição para o Ministério demandando, pedindo o apoio na saúde da mulher, que, além de injetáveis e além de camisinha vai pelo DST, é mais injetáveis e pílula, que eles também possam adquirir o diafragma, assim dá força para todas nós. É uma proposta que eu venho pedir para vocês, para a gente começar a pressionar o Ministério, porque o Ministério, dando um aporte financeiro, nós podemos recomeçar, e nós estamos muito abertos para recomeçar o diafragma no Brasil. Eu agradeço a atenção, estou muito orgulhosa de ver vocês maravilhosas, e continue com essa força, com esse compromisso com todas as nossas mulheres. Um beijo para vocês. Obrigada, Luísa. Uma fala muito inspiradora, com muito orgulho que a gente te recebeu hoje e ouviu a sua história, e a história do diafragma e da semina no Brasil. Gente, a gente está super apertado de tempo, tiveram vários comentários, eu acho que algumas perguntas foram respondidas na medida em que a Alana, a Fran e a Luísa foram falando sobre o diafragma, sobre a inserção de DIU por enfermeiras e obstetrizes, sobre a questão da laqueadura, e houve vários comentários e relatos pessoais, então, que eu mandei para as participantes. Eu vou fazer algumas poucas perguntas, e aí vou dar um tempinho para a Alana e para a Fran falarem, responderem, assim a gente agiliza as coisas. Teve 2 perguntas sobre endometriose, se o DIU com hormônio Mirena é realmente indicado, e aí uma outra... essa questão, né, se o endometrioma realmente diminui, né, qual que é o efeito dos hormônios quando existe uma questão médica. Qual a sua opinião sobre enfermeira ou enfermeiro colocar o DIU na atenção primária, que a Francine comentou um pouco. A diferença de inserção do DIU de cobre e do Mirena. Teve uma pergunta sobre a nomenclatura feminino e masculino dos preservativos, né, o que a gente acha dessa nomenclatura. Teve uma pergunta sobre a vagina, se ela se alarga no fundo quando está excitada, né, que eu acho que é uma questão interessante para a gente pensar nesses mitos sobre a vagina, sobre o uso do diafragma e a excitação. Enfim, tem várias perguntas, acho que eu vou dar um tempinho para a Alana e para a Fran responderem e fazerem os comentários finais. Tá. Quero dizer que eu fiquei super emocionada com a fala da Luísa, conhecê-la
Primeira vez que eu entrei dentro do coletivo feminista, que tem muito da história que você construiu, né? Essas pelvis de acrílico em tudo que é lugar. Ela é minha companheira, me acompanha em todos os meus atendimentos. E ela é essencial para essa visualização das pessoas que têm útero sobre a sua anatomia, e ela muda muita coisa. Então, nossa, estar diante da pessoa que desenvolveu isso é uma verdadeira honra, assim. Queria começar respondendo a Luísa sobre esse documento, né? O diafragma, ele consta como item da Carta de Serviços do SUS. Então, a gente precisa mesmo se organizar. Já tem um abaixo-assinado rolando, mas eu acho que é para a Semina voltar a produzir, né? Agora, esse debate lá dentro é que a gente perdeu muito das aliadas de trincheira, né, com essa grande demissão que teve o Ministério da Saúde, esse grupo que coordenava a saúde da mulher, né, por conta de defenderem que as pessoas precisam continuar tendo acesso à contracepção, aborto legal e pré-natal durante a pandemia. É um absurdo, né? Isso que a gente está vivendo hoje. O momento não é fácil, Luísa, mas a gente vai conseguir. Vamos te apoiar nisso. E a nossa advogada, eu adoro dizer que a gente tem uma advogada, a nossa advogada está aqui, a Letícia, e ela vai saber nos indicar qual o melhor caminho para isso, né? Porque eu ainda suspeito, Luísa, que a compra privada, tá, para além, claro que a gente precisa oferecer isso no SUS, né? Mas eu não sei não, viu? Quantidade de pessoas hoje em dia atrás do diafragma é muito grande, né? Eu não faço ideia de quanto custe manter isso e sei da importância de que o SUS produza isso, né? Ainda tem, aqui em Florianópolis, onde eu vivo, tem uma enfermeira de um posto de saúde que prescreve e as pessoas saem buscando nos postos de saúde e dizem, mas isso não tem aqui. Daí ela diz, não, procura que tem, que tá lá. Não, mas isso aqui tá vencido. Não, isso daqui não vence, pode usar, não tem problema. Então, eles estão perdidos por aí, né? Fora isso, o Ministério da Saúde não compra mais porque eles não saem, mas estão por aí nas unidades básicas de saúde, né? Mas, enfim, respondendo, endometriose, supressão da menstruação com Mirena ou Implanon, ou Cerazete, desogestrel contínuo, ou pílula anticoncepcional contínua, não impede progressão de endometriose. O que trata a endometriose? A gente não sabe. Endometriose é uma doença complexa, autoimune, genética, inflamatória, relacionada a muitos fatores. O que a gente sabe é que 30% das situações vai haver uma progressão, e isso preocupa. Em 70% ela vai estacionar ou vai regredir espontaneamente, só que não é a supressão da menstruação que faz isso. Portanto, usar Mirena para suprimir endometrioma, para diminuir endometrioma, não faz sentido. O que faz sentido? Suprimir se não se consegue controle da dor com outro método, né? Então, isso é importante com relação à endometriose. Até esqueci, eram tantas perguntas, mas acho que era isso, né? O que eu acho da enfermagem inserindo DIU, obstetriz inserindo DIU? Eu acho que a gente precisa tirar o planejamento reprodutivo e controle da reprodução da mão de médico. Isso está claro, a gente precisa diversificar os cenários, a gente precisa colocar isso na mão das mulheres e na mão de outros profissionais, porque isso é ampliar acesso, né? A cidade onde eu vivo tem um programa bem pioneiro, né, de formação de enfermeiras nas unidades básicas de saúde, inserindo, sofre um ataque violento. Então, aqui o CRM também tentou proibir, aí tem essa declaração aí do Ministério da Saúde, que também bagunçou um pouco as coisas, mas elas continuam fazendo, e a questão é que o que acontece com isso? Mais gente coloca, não tem mais taxa de complicação, né? As complicações na inserção do DIU acontecem com técnica inadequada e aquela coisa da pessoa que já faz aquilo milhares de vezes e vai muito afoito e perfura o útero, e essa é a grande complicação temida, né?
Isso não aumenta com inserção realizada pela enfermagem. Então, a gente tem que brigar por isso. Isso é garantir acesso. Eu acho que a gente tem que garantir que outros profissionais possam inserir DIU, com certeza. E tinha uma outra pergunta, o que era sobre... acho que era isso o mais importante, né? Deixo para Fran, de repente, responder as outras questões. Tinha outra questão sobre alargamento da vagina, né? Não tem nada a ver, o diafragma... Quero dizer, né? Porque a pergunta estava relacionada assim, mas daí na excitação a mulher não fica com a vagina dilatada e isso vai fazer o diafragma sair? Não. O diafragma, ele é inserido, vou mostrar aqui para vocês, ele é inserido, quando a gente mede, como que mede? Alguém perguntou, né? A medida é simples, qualquer pessoa pode fazer. Do fundo de saco, que é isso daqui, imagina, eu estou entrando na vagina, tá? Aqui está o útero, tronco, ovário, né? Do fundo de saco aqui até a sínfise púbica, a gente faz uma medida aproximada, e o ideal é que a pessoa tenha um kit medidor, né, para poder saber mais ou menos o tamanho. Mas, Luísa, sabe o que as mulheres fazem no nosso país hoje em dia? Existe um grupo no Facebook chamado Diafragma, não sei se você conhece esse grupo, tem quase 30 mil mulheres, tá? Elas compraram os kits da Semina e elas mandam pelo país. E as próprias mulheres se medem, usando os medidores, elas medem, esterilizam e mandam para Minas, para o Espírito Santo, para Recife. É assim que hoje as pessoas têm acesso ao diafragma. Então, o que eu quero dizer? Como fica apoiado na sínfise púbica e lá atrás, é uma medida diagonal, não tem nada a ver com largura, tá? E por mais que a vagina fique engurgitada de sangue, né, quando há excitação, ele não vai se deslocar, né? Claro que tem pormenores, que quanto mais prática a gente tem medindo o diafragma, mais fácil fica da gente saber, putz, testa um tamanho, testa outro, do quanto que é que ele está adequado, porque quanto menor o tamanho, melhor, né? Menos ele vai pressionar a uretra, então... não tem nenhum problema de gozar e usar diafragma. Que bom que você pode gozar e também usar o diafragma. Pior é usar pílula e não gozar, né? É isso. Ô, Fran, pode... Oi! Show, Ilana! Não, foi muito bom você mostrar. Que apresentação maravilhosa, que história essa linda da Casa Ângela, cara, que grande integralidade vocês estão conseguindo construir, só falta oferecer acesso ao aborto. Tá certo, exatamente, estamos na construção, né, Ilana? Poxa, que legal ver aí você mostrando no modelo pélvico, acho que isso fica bem mais fácil as pessoas entenderem. Acho que teve uma confusão na minha fala com essa história, depois agora eu fiquei ouvindo e percebi. O que eu falei do pós-parto é que aquelas consultas acontecem com 40 dias de pós-parto, e nem sempre a mulher está com o mesmo peso, e aí o peso influencia, porque... se você ganha mais de 5 quilos, se não me engano, né, tem que fazer uma outra medição, porque essa diferença aí, essa medida que a Ana acabou de mostrar para a gente, ela pode mudar. E aí foi que a Maria Luísa também disse para nós, né, poxa, mas ela faz uma medição e depois faz outra. Esse acompanhamento ambulatorial do planejamento reprodutivo, ou agora como a Lana também falou, né, do aborto legal, enfim... isso tudo não é previsto na Casa Ângela, é uma grande batalha, né, porque é de sair desse olhar só para o parto. Então, assim, eu quis contar muito rapidamente para vocês que, apesar desse olhar só para o parto, para a cena do parto, claro que tem um intuito de ampliação, de cuidado mais ampliado, integral à saúde da mulher, sem esse olhar só para a mulher mãe, né, enfim... mas ainda tem uma caminhada enorme e muito mais dificuldades e barreiras do que o que a gente gostaria, assim, para avançar. Eu também não deixei muito claro, mas atualmente eu não estou mais na Casa Ângela. Trabalho agora pontualmente com algumas questões de educação permanente e fazendo lá, desenvolvendo meu projeto de doutorado lá também.
E aí, queria aproveitar para responder essa outra pergunta, que em relação aos nomes também, né, aproveito até depois para ouvir a Alana, mas realmente, assim, esse nome preservativo feminino ou masculino, ele vem dessa divisão e dualidade de olhar e de criação dos sexos, né, essa heteronormatividade que está aí, escancarada, e também aparece nesse nome do preservativo. Então, eu não acho que ele seja o nome mais adequado, também a gente, assim como várias outras nomenclaturas precisam ser revistas, essa é mais uma que a gente precisa olhar e pensar maneiras mais inclusivas de denominar as coisas, né, porque aí a gente não está falando aqui de sexo, e é difícil pensar num outro nome, né, porque a cabeça já está tão formatada e a criação desses métodos já são tão colados nessa dualidade feminino-masculino que a gente precisa, enfim, pensar. Alguém deu uma sugestão aqui? Não sei se já existem esses nomes em uso. Camisinha peniana e camisinha vaginal. Ah, ótimo, ótimo. É assim que a gente incrível. usa, né? Numa Perfeito. linguagem Inclusiva. Olha só. É de perfeito. pênis, é de pênis e é de vagina. Perfeito. Sempre aprendendo. É legal. Tá ótimo. E acho que era isso das perguntas, né? Não sei se faltou mais alguma coisa, mas eu também queria aproveitar para agradecer a fala da Maria Luísa, foi muito legal, muito bom conhecê-la, e eu vi essa experiência maravilhosa, acho que dá um fôlego e uma força aí para a gente que está construindo isso também, continuando, né, nessa construção e na luta pelo direito reprodutivo e sexual, né. Obrigada, viu, gente? Alana, obrigada a você aí por aprender tanto, incrível. Ai, Muito obrigada eu. Eu não conheço esse livro, A Arte de Enganar a Natureza, já fui procurar da Fabíola, cara. E tá esgotado, tu vai ter que agora me mandar emprestado, porque eu vou precisar ler. Vou te mandar por correio, que nem o medidor de diafragma. Pelo amor de Deus, te mando uma renda de biú daqui de Florianópolis. Ô, Fran, que prazer te rever. Vou procurar tua dissertação. Vou procurar tua dissertação. Ótimo. E obrigada, gente. Obrigada demais pela oportunidade. Pô, que sucesso, um monte de gente assistindo até essa hora, que fantástico. Divulguem nas suas redes, que daqui a pouco tá no YouTube também, né? Que tem todos os outros. Programação incrível, parabéns para as meninas que estão organizando também, sucesso total esse webinário, faremos outros, né? Lu, Thaís, Letícia. Muito bacana. Sim, obrigada a vocês que arrasaram. Demais. E semana que vem tem mais. Muito obrigada, Alana. Muito obrigada, Francine, Maria Luísa. Foram falas muito inspiradoras. E obrigada por compartilharem o conhecimento de vocês para a gente difundir.